Fechou? Bom dia a todos. Vamos começar com a nossa aula número 1 de Cienge, fazer uma introdução ao módulo de suprimentos, engenharia e a conexão dele com a parte financeira. Tá? Professor, acho que você não está compartilhando a tela, tá? Acho que eu tô. Obrigado. Basicamente, tá? Vamos primeiro, antes de começar a mexer no Cienge, falar sobre nomenclatura e seguir o fluxo de um pagamento, passando por algumas origens diferentes, tá? Dentro do Cienge, o documento que vai para pagamento se chama título. Então você tem que gerar um título, esse título é o individualmente pago e depois dado baixa no Cienge, ou como a gente faz, ele gera um documento com vários títulos, já mandam essa maleta para o banco e o banco executa todos os pagamentos, por pagamento escritural, que é o nome desse tipo de processo. Então nosso objetivo é isso, é chegar no título para o fornecedor receber. Em paralelo a isso, nosso segundo objetivo é, antes de gastar, sem saber que você vai gastar. Não dá para ver, porra, eu tenho uma linha, eu tenho R$1 milhão para gastar, eu gasto R$1,5 milhão e eu só descubro que eu vou gastar R$1,5 milhão quando eu gastar. Você está fudido. Você tem que saber, antes de tudo, quanto você vai gastar. O básico disso, o que é? A gente tem um orçamento, nós temos uma EAP, que a Joana monta, que ela está extremamente bem estruturada, e a gente vai colocando coisas dentro dessas linhas. Então, por exemplo, eu contratei o Daniel para trocar minha mão de obra de estrutura. Fechei um valor com você. Eu tenho que chegar para o sistema e falar, eu fechei com o Daniel R$10 mil nessa linha que vão ser pagos na data tal. Para eu poder gerar uma previsão financeira para o meu financeiro. Sim. Como que a gente faz isso? A gente monta um contrato. Então, um contrato dentro do Cienge ficará em suprimentos, contratos, cadastro. Ó, vamos na tela nova de contratos. Essa é a tela nova de contratos. Um novo contrato. A gente vai fazer um contrato completo. O que a gente está fazendo? Eu falei 5 vezes já. É um contrato. Para manter uma organização, a gente tem que ter um prefixo para cada obra, que eu comentei com você mais cedo. No caso aqui, a gente vai começar a montar junto o contrato de tirantes, que é isso é uma coisa importante. Contrato não necessariamente precisa ser só de mão de obra, não necessariamente precisa ser material de obra, ele pode ser tudo. Pode ser de material, pode ser de mão de obra, pode ser de material e mão de obra. Em termos gerais, a gente busca pagar mão de obra sempre por contrato, para a gente conseguir ter um controle melhor desse... Porque você vai ver, é mais completo, você consegue montar uma EAP e tal. Material e mão de obra sempre por contrato, e quando é só material, principalmente quando não passa pela engenharia, daí é por pedidos, que dá um fluxo diferente, que a gente também vai passar por aqui, onde a gente cria, até antes da solicitação de compra, a gente tem um orçamento, o orçamento tem os insumos têm um lead time. Pelo lead time, o Cienge, e daí, quando a gente faz aquele link do planejamento com a linha de balanço, então quando a gente monta a linha de balanço no Agilin e a gente tem o orçamento, e a gente junta uma coisa com a outra, eu falo que aquela linha ela vai ocorrer na data tal. E o sistema sabe que aqueles insumos levam tantos dias para chegar em obra, ele gera um relatório de necessidade de compra. Entendeu? Então eu falei para o sistema que aquela linha vai acontecer no dia 1º de setembro, eu falei que aquele material leva um mês para chegar, se eu gerar um relatório de necessidade de compra, dia 1º/8 vai apitar que eu preciso estar com o material em obra. Tá? Esse é o fluxo ideal. Necessidade de compra... Material em obra, tem que estar com o material pedido. Material pedido, isso, para chegar no dia 1º de setembro. Esse é o fluxo ideal. Necessidade de compra, daí eu acho que pura solicitação, né? Vai direto para cotação e depois pedido, né? O outro fluxo, que é o fluxo, infelizmente, que a gente acaba usando um pouco mais, que não é por necessidade de compra, é por solicitação. Então, eu levanto uma demanda, eu preciso do material, eu faço uma solicitação de compra dentro do sistema, a solicitação passa para uma autorização de primeira alçada e segunda alçada, vai para cotação, depois de cotação vai para pedido, depois de pedido, tudo aprovado, ele gera a ordem de compra, a ordem de compra vai para o fornecedor, o título vai para o financeiro. Daí vai lá para título, aquele caminho para receber o dinheiro. Mas aqui ele está falando de contratos, tá? Para a organização, a gente já organizou quais são os prefixos de cada obra. O Blend é BLT, o Mosini MZN, o Essenza ESZ e automático. Você vem... Só antes, o Mosini eu acho que no Cienge ele está sendo tratado como MOZ. Só que a gente mudou agora, né? Não sei se MZN. Não é que vai manter com o Mozo, que era Mozo, mas vai começar a usar MZN.
Quando você coloca o prefixo aqui e você clica, ele já procura qual que é o último código e já coloca o próximo. Então já existem 23 contratos CT barra BLT 00, tem 1, 2, 3, 23 e agora ele está montando 24. Objeto, a gente vai descrever o que é. Tá? Então, contrato referente à compra de tirantes do tipo monobarra conforme especificado por fornecedor. Tá? A empresa que vai fazer o pagamento é o projeto 12, que é a SPE do Blend. A empresa, o fornecedor, isso é uma coisa bacana. Você cadastra uma vez só o fornecedor no Cienge. Ó, tá aqui já. É da Resinex, porque do Arandá eu comprei da Resinex também. E o tipo de contrato, nesse caso é um contrato só de material, não tem, eu for como prestação de serviço, tá? Depois, lembre desse prestação de serviço, porque a gente vai gerar o contrato. Lembra que você perguntou quem que monta o contrato e tal? A partir desse código aqui, prestação de serviços, a gente consegue gerar o contrato padrão que a gente tem, tá? Que a ideia é que a gente faz tudo hoje, beleza? A data de início sempre é a data atual. Data de término, vou pôr lá para 1/10, tá? Salvar, o contrato existe. Já existe o contrato dentro do sistema, contrato BLT 24, referente à compra de tirante tipo monobarra, e eu tenho essa cacetada de campos para a gente dar uma olhada, tá? Vamos para o primeiro campo itens, que é o campo onde vai montar a EAP do contrato, a estrutura dele. Então, a obra é a obra 35, a unidade construtiva, acho que é 6, que é edificação, 7, que é edificação, que a gente dividiu esses dois aqui agora. A gente vem, salvar, vem no negocinho vermelho ali. Vai abrir essa página para a gente montar a estrutura do contrato. Tá? É um contrato simples, é compra de monobarra, que eu dividi, é uma nota dividida em 2 pagamentos. Então a gente vai cadastrar um título só. Eu vou fazer um contrato com uma linha só, que é referente à compra de monobarra. Mas eu não vou só deixar uma linha jogada aqui. Ele tem que ter uma estrutura básica. Então, ele tem que ter uma estrutura de primeiro nível, falando do que é. Então, compra e fornecimento de monobarras para contenção. Inserir, ele criou uma linha, como se fosse um subitem de uma EAP do Project, por exemplo. E daí agora eu vou trazer do orçamento aonde que vai ser a apropriação. Então eu vou vir aqui, clicar em orçamento, consultar, abrir o orçamento da obra. Tá vendo? Com o orçamento da obra aberto, vamos procurar aonde que a gente vai colocar. Não é... Isso aqui tem que mudar, não é descontínuo. Não é isso. Não é isso, tá? Não é viga de escoramento. Tirantes provisórios. É isso daqui. Tá vendo que ela separou essa porra aqui? Então a gente vai vir. Vamos criar um serviço novo e apropriar aqui só? Ou você quer levar essas linhas para lá? Não, leva essas linhas, tá de boa de levar, porque a maioria vai ficar em materiais complementares. Só que tem uma coisa aí que você está fazendo errado, sabe o que é? O que é? Volta ali. Que eu não tô levando a... O nível 3, 2 e 1. É que eu já criei lá, né? Eu já criei lá. Eu criei lá. Mas dá pra colocar. Se eu clicar aqui, ó, eu não preciso criar igual eu criei o grupo lá, sabe? Ele já leva automaticamente daqui. Então, por exemplo, você vê que eu cliquei nesse daqui. Só uma coisa, aqui é a apropriação dentro do orçamento de obra, aqui é a apropriação financeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tem que fazer uma apropriação em obra, tem que ter uma apropriação financeira. Nesse caso, é um material aplicado. Se fosse só mão de obra, seria serviços terceiros. Se fosse misto, teria que ser rateado. Tá? Isso aqui é para um controle do financeiro. Ó, como eu cliquei ali, dele aparece junto aqui, tá vendo? Lembra que eu cliquei ali onde o Gabriel pediu? Dele trouxe junto esse subitem da DAP, tá?
Mas você não tinha criado manualmente. Então, Tinha, tá aqui, só ó. o nível 1. Sim, só o nível 1. Só que a gente tem no padrão, aqui até no documento tá escrito, tem que ter o nível 1, 2, 3 e 4. Só que aqui, por exemplo, ficaria 1, tipo, não dividiria em nada. Sim, mas só para manter o padrão. Então viria aqui, ó. E seria acima da linha atual, para ele ficar entre um e outro. Tá ali, ó. 1, 2, 3 e 4. Então mostra ali os níveis. No orçamento tem quatro níveis, digamos, 5 até. O primeiro nível dentro de uma IAP, nossa, é a unidade construtiva. Então a gente já selecionou ali atrás, tá lá em cima, que é a folha edificação. Vai para cima. Aqui, né? Edificação. Poderia ter selecionado implantação, administração de obra, qualquer coisa. Então, dentro do orçamento, a primeira caixona é a unidade construtiva. Dentro dela tem mais 4 níveis. O primeiro ali, tá vendo? Tá nível de referência 01. Aquilo ali é uma célula construtiva. Então, dentro de cada célula construtiva vão ter uma etapa, que é o nível 2, uma subetapa e um serviço, que é o nível 4. Então, quando você olhar o orçamento, você vai entender melhor, mas sempre vai ter uma unidade construtiva, uma célula, uma etapa, uma subetapa e um serviço. E, em alguns casos, por exemplo, ali onde está materiais complementares para tirantes, aquilo ali vai ter ainda uma composição dentro do serviço, que vai estar dentro disso a descrição, do que é cada coisa. Exatamente. Porque essa composição, ela não acessa direto por orçamento, né? Você tem que acessar ela por fora depois. E assim, uma coisa importante, só por que eu falei pro Bruno colocar os 4 níveis? Pra gente manter esse padrão em todos os contratos. Às vezes não faz sentido, igual isso aí. Tipo, o jeito que ele colocou só a célula construtiva e os itens abaixo, resolvia. Mas tem muito contrato que precisa disso, para você entender melhor. Então, a mão de obra de estrutura, que é complexa. Então, só para pegar e deixar sempre nesse padrão. Nível 1, 2, 3, 4. Tá, Você consegue abrir o contrato de estruturas pra gente dar uma olhada? É que a gente não tem ele montado. Ah, tá. Mas a gente vai montar junto e lá a gente vai fazer isso. Não, beleza. Tá? Isso aqui, ó. Basicamente é isso aqui. Esse aqui é o pedido, tá? A gente fechou ele em 106 mil. Em 2 pagamentos, que tem que ver no e-mail as notas ali como que vieram. Tá? Agora, como é que você quer fazer? Ó, Esse tipo que tá zerado aqui, ó? Sim, só preencher, né? Vamos só conferir Não, aí quando eu trago do orçamento, ele tá zerado porque a linha tá zerada, é isso? Se não ainda aparecer, está zerado, tá zerado, né? porque o orçamento ainda não está cadastrado. Só que Caso, vamos somar ali o tirante RT03, é só esse ali, 283 metros. esse aqui, ó. A primeira linha, que vai ser a linha do RT03, vai ser essa aqui, com a luva, com a porca. Não. Vai ser só o tirante, porque daí o restante vai entrar lá em matérias complementares. Então é só mudar ali, 283 metros, 52,90 preço unitário. Mas tem mais dele aqui, né? Então, acho que não. Se eu estiver na segunda página. Não tem. Não, na segunda página é... Não, é o RT06 daí. Tá, então Tá. pode deixar. Então do RT03... Isso é uma coisa, se você coloca como prestação de serviços, o preço de material ele fica travado. Daí a gente preenche com mão de obra. Pode preencher, não vai não. Quantidade. Isso é uma coisa ruim também, né? Aqui não dá pra alterar a unidade, né? Tem que mexer lá no insumo. Acho que se você mexe no insumo não altera sozinho aqui, né? Isso aí fica dessa. Mas nesse caso não vai precisar mudar, né? Sim. 283, 52,90 o metro. Tá? Só pra gente ter um controle, a gente já colocou no contrato 14.970,70. Tá? Salvar. Fechou. Então essa linha tá feita. Próxima linha, tirante RX05, esse aqui, ó. É esse aqui, RX 1/3 polegada. Só esse aqui tá somando, tá vendo? Tá, fala soma aí que eu somo aqui.
Só ver se é o mesmo valor. Isso que eu ia unitário. falar. Esse aqui tá uma unidade 106. Dá 1 metro. É. E esse aqui tá 106. 254, então. E 100, será que se eu mudar aqui atualiza? Uhum. Funciona assim? Funciona. Tesão. Não funcionava antes, né? Não. Tesão. RT06. Cara, acabei de ver uma coisa. O de cima lá é 284 mesmo. Que lembra que tava 284 e que mudou para 283? Não, isso aqui, E né? 1 metro embaixo? Aham. Um pouco mais pra baixo. Aí. Aqui. A Joana não Esse fez não as funciona. contas, meu. É só o preço que funciona. A quantidade não muda. Mas a Joana não é, não. Tá. Tirante RT06, que é o próximo. Tem 113 metros. 113 o preço unitário. Não, 425, quer dizer. Isso. Ele deve ter 1 metro em algum lugar. Tá aqui, não tá certo. E o preço unitário dele, 113. Não. Opa. Deixa ele ficar. Aqui, 113. O frete é 5 pau. Só que não tá nessa proposta. Na proposta externa. E o material complementar vai ser o resto, né? Uhum. Então é 284. 284. Não aparece o custo total em algum lugar, né? Ó. Chega lá. Manda pra mim. Já vou. É 284 vezes 52,9 vezes 15 mil. Daí 254 vezes 26, 26 mil, soma. Daí 426 vezes 113, 48 mil, soma. Que maneiro. Bahia. Eu acho que a Joana deixou atualizado. Bateu? Tô achando que sim. 106.681.52. 16. Bateu. Ele mais 5 mil ali que é a mais. A RP está cadastrada, os valores são cadastrados. Liberamos planilha. Impostos. Nesse caso, como é material, a gente não tem que recolher nenhum imposto. Tá? Caso tivesse, viria aqui em novo, selecionaria a obra, selecionaria qual imposto, qual que é a incidência e tal. O município é o município da obra. De qualquer maneira, depois de tudo isso, tem que clicar em impostos conferidos, confirma e conferir o imposto. Índice é o índice de reajuste do contrato. Tá? Todos os nossos contratos, a gente podia começar a usar no do Montanini, né? Isso. Mas todos os nossos contratos não têm reajuste em teoria. Então, a gente reajusta ele mensalmente pelo real. A gente pega quanto valia o real no mês passado e multiplica por R$1. E o real sempre vale R$1. Uma coisa importante, só pra você entender essa aba. Você olha para ela como se fosse uma janela do Chrome, assim, e são várias abinhas, né, que você vai ter que ir passando uma por uma para terminar o contrato. Então, mesmo que no dos impostos ali você não preencheu, você clicou lá em impostos conferidos. Daí tem coisas que você não vai acessar, mas deu o Bruno falando. Tá. Finais, a gente não mexe. Calção, se fosse um empreiteiro, o nosso recolhimento mínimo é 5%. E daí a gente coloca sempre pro primeiro dia de dezembro do ano que vai terminar a obra. Lembrando que o obra vai terminar, né? Mas nesse caso vai ser 1º de dezembro. 31/12. 31. O último dia do ano que vai terminar a obra. Não terminando em dezembro, né? Se você terminar em dezembro, eu tenho que deixar um pouco mais pra frente, né? Mas nesse caso não é pra terminar em dezembro, pelo que eu lembro. Permuta a gente não mexe, faturamento direto não mexe. Previsão financeira é uma das horas mais importantes do contrato.
que é justamente a hora que a gente vai falar quando que o dinheiro vai sair. Que é isso que vai alimentar até uma coisa conceitual. A partir do momento que eu colocar previsão financeira, eu vou criar um título chamado PCT, que é previsão de contrato. Daí, os títulos, ele tem vários tipos de título. Pode ser nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica de material, pode ser recibo, pode ser fatura, pode ser cartão de crédito, pode ser PCT, que é uma previsão de contrato. Então, o que acontece? Quando o financeiro gera um relatório de fluxo provável para o próximo mês, vai ter lá, tem a nota fiscal tal que foi lançada, tem a nota fiscal tal, tem o recibo tal, e tem os PCTs, tal, tal, tal e tal, sabe? E é isso que dá garantia que ele sabe quanto vai gastar. Porque senão, em teoria, ele só saberia quanto fosse gastar quando a gente entregar essa nota na mão dele. Entendeu? Então, aqui, vamos abrir o... Ó. Aqui. A nota é essa daqui, tá? A nota é 3032. Isso é uma coisa importante. Assim como o Cienge tem que estar organizado, a pasta do Dropbox ela tem que estar perfeita, tá? Então, lá como eu te mostrei, Blend, contratos, Resinex, agora tem contrato, né? É o Blend 24. Deve estar aberto. Tem alguma coisa aberta. Tá, depois a gente mexe nisso. Por padrão, esse que é o nome do documento. O número da medição, o que está sendo medido, né? Então é a nota fiscal 3032. Eu gosto de deixar o boleto separado, mas como veio junto, eu só vou salvar assim. De quando o boleto está junto, eu ponho medição 01 nota, medição 01 boleto, VCTO, e eu coloco a data de vencimento, para ter o controle certinho disso. Pode parecer besteira, mas depois eu vou abrir um de contrato, de concreto, para você, quer dizer. E cara, chega uma hora que você precisa ter um controle bom, porque é um monte de notas, você não sabe se foi, se não foi, se está certo, se não está. Tem que estar com o sistema bem atualizado, tá? As datas dos boletos são 16/9 e 30/9. Não dá porra nenhuma aqui no mesmo mês. 35. Importante por qual que é o departamento. Departamento de engenharia, tá? São duas parcelas. A primeira, na verdade, são 3 parcelas. A primeira parcela é no dia 16/9. Eu vou pôr aqui. A última parcela é do frete. O frete vai ser no dia, provavelmente, 5/10, tá? Sobrou 106 mil. Eu vou pôr aqui 83 mil. E ele vai calculando meio sozinho, sabe? Então eu venho por 83 mil. Ele atualiza o outro. 25 do nosso, eu pus errado o valor ali. É 53 mil. Agora. Foi 00. Isso. Tem uma de 5. Ah, os 5 mil é o. É o frete. Fechou? Vamos voltar lá para nossa aba. Complementos não mexe, fluxo não mexe, aditivo vai mexer no futuro. O caso tem que aditivar. Anexo, sempre é importante pôr o quadro de cotação e as NFs. NF não, o contrato, no caso, né? Nesse caso, o contrato vai ser a cotação, tá? Então, a gente vai colocar... A proposta, né? Isso. Proposta. Vai ser esse aqui. E o outro vai ser... Não sabia que dá passa. Quando tá em duas telas fica bem melhor. Isso. Cara, e é muito importante quando você vai cadastrar o contrato de um empreiteiro no Cienge, você ainda não tem o contrato, certo? Daí você pode pôr ali só a cotação. Só que o Cienge mesmo, daí no próximo contrato a gente vê, ele gera um modelo de contrato. Vamos fazer já. Aprova isso daqui que eu tenho que pagar. E daí eu já ponho o pagamento desse título e já gera o contrato. Tá? Só que assim, a questão que eu ia falar é,
não dá para o empreiteiro entrar na obra sem esse contrato estar assinado e anexado no CIENG. Então, o material, beleza, ele colocou a proposta só e voa. Num caso normal de mão de obra, maquinário, tipo assim, não dá para entrar na obra sem ter alguma coisa assinada. Que senão dá merda, entendeu? Tipo, o cara abandona, ou o cara cobra, a gente paga sem contrato. Você quer abrir o pai? Vamos pra? Então, eu tava olhando as anotações aqui, o pai que é bom olhar. Normalmente Então. é antes, até, né? Agora, o fluxo de contratos é esse, tá? Coloquei lá para No aprovação CIENG, no CIENG, isso. Agora a gente vai entrar lá no Pipe 8.1, 8.2, medição de contratos. É esse, né? Ou é gestão de contratos? Gestão de contratos é para lançamento de contratos. Daí medição. Então é 8. E daí, quando ele chega no final do 8.1, automaticamente ele vai para 8.2. Ou não? Ele libera o usuário lá para criar a medição no 8.2. Tá. Só dando um passo atrás, o ideal é, essa coisa já foi contratada, os tirantes. Vamos pensar a próxima coisa que você vai contratar e não está contratado ainda. Então, Mão de obra hidráulica. mão de obra de hidráulica, elétrica. Você vai colocar, primeira coisa que você vai fazer, você vai criar o cartão nesse pipeline. Exatamente igual o Bruno está criando. Vamos seguir esse aqui como se fosse para contratar. Então, ó, eu preciso contratar tirante tipo monobarra, tá? Para obra Blend, tá? Criei. A gente olha para cotação. Em cotação, eu vou subir atenção, link. Eu vou subir o link pro... Eu vou fazer assim. Copiar como caminho. Subir o link da cotação. Tá? Daí vai para a negociação da cotação. Daí fechamos com a Você pulou um passo bem importante lá em triagem. Não sei se dá para voltar, mas em triagem que tem uma orientação ali no card, que é mudar o nome do cartão para a sigla do empreendimento que está sendo contratado. BLT, tirantes, tipo monobarra. Tá. Foi para negociação. Só que ele não fala o que é, mas daí basicamente aqui mostra como que tá. Aperta o cara, vamos tentar negociar, chama o cara na obra, tal. Aprovou a cotação. Aprovou a cotação. Foi uma aprovação, foi dado a validação formal que está aprovado. A cotação final a gente salva aqui. Então a gente vem aqui, sobe o quadro atualizado, cotação de quantitativos, 17, cotação de tirantes. Aí na real você tem que pôr a proposta do cara, né? Não, A planilha você já colocou, teoricamente. mas aqui vai ser a planilha atualizada, né? Que é a cotação final atualizada. Depois da negociação, é isso, né? Daí aqui é o último estado dela. Daí foi aprovado, você vai para o cadastro. Daí no cadastro, Entre etapas do CIENG. daí aqui tudo que a gente falou lá vai estar aqui. Só vai passando ali a cadastrar. Então, a calção está colocada? Não. Fornecedor. E esse é um campo que a gente nem... Beleza. Tem como só salvar assim? Acho que sim. Daí, na verdade, esse campo tem sentido porque ele linka com o outro lá quando é mão de obra, é isso? Sim. Entendi. Colocou o prefixo no contrato, colocou os itens, os 4 níveis do orçamento, colocou imposto, colocou índice, calção de 5%. Aqui está 6 meses depois do CDCO, mas a gente tinha combinado dessa data de 16 de dezembro, né? Previsão financeira, proposta em anexo. Tudo está feito, ele vai para a aprovação de primeira alçada, tá? Aprovação de primeira alçada do Blend, quem faz sou eu já fiz, tá? Então tá, porque foi eu que fiz, eu sei que tá. Foi para a segunda alçada. Tá em segunda alçada, quem tem que aprovar é a Joana. Então, Deixa eu aprovar direto. tá, mas só para seguir o troço. Joana, pode aprovar, por favor? Daí só escreve aí pra ela. Deixa eu estar pronto. Tá, daí... Pode passar para a terceira alçada, daí eu escrevo. Tá. Daí a Joana aprova e passa para a terceira alçada, tá? Daí tá com o Gabriel.
Eu tô colocando o número do contrato também no título do card. Faz sentido pra mesmo. facilitar. Faz sentido. BLT 00. 29. Ó, e daí quando o contrato é aprovado, você recebe a notificação por e-mail, tá vendo? 24. Eu não vou mexer, vou deixar você mexer, Gabriel. Tá. Mas o contrato foi aprovado. Então quando a gente voltar para a tela dele aqui no Cienge, ó, vamos procurar o contrato aqui. Blend Engenharia. Cara, eu acho uma merda essa tela nova. Eu vou pra tela antiga e depois. Sério. Tá aqui, ó. O contrato é esse. Nossa! Eu já tinha começado a fazer o contrato. Então tá repetido ali. Tá, mas é só escolher. Sim. É, só o plan que a gente perdeu o número 23, né? Podia ter sido outro. É. Mas tá. O contrato tá aprovado, ele já não aparece mais aquela. Não aparece mais aquele aviso, tá? A gente já pode fazer medição dele. Antes de medição, se fosse um contrato de mão de obra, a gente teria que assinar o contrato. Então teria que emitir um contrato para ele assinar. Então viria em suprimentos, contratos, relatórios, contratos, emissão de contratos. Daí a gente ia selecionar o contrato, que é o CT, tem que ser tudo maiúsculo, tá? CT/BLT 0024, ou na lupinha ali você ia conseguir encontrar também. E daí, você tem carregador aí? Daí, a gente viria em contrato de mão de obra, informações grifadas, tá? Geraria um PDF. Volta ali no Pipefy só para mostrar a próxima etapa ali. Que daí depois que aprovou em terceira alçada, a próxima etapa no Pipefy é exatamente essa, envio do contrato ao fornecedor. Nesse caso, tudo que tem X é porque tem alguma informação que está faltando dentro do Cienge, tá? Eu te mostro depois certinho como é que faz para arrumar. Mas ó, esse contrato, essa versão objetivo, é que tudo que vem automático do Cienge apareça grifado. Então, quais são os itens contratados? Em algum lugar aparece a data de início, data de término. Por isso é importante colocar tudo certinho a informação lá, sabe? Ele tem um lenga-lenga. Data de hoje, quem está assinando. A IAP do contrato. Valor total do contrato. Daí tem os fluxos. Ah, detalhe. Tem que baixar em Word ou até em PDF mesmo e anexar nesse campo aqui os projetos. O que está sendo executado. Então, mão de obra e estrutura, por exemplo, aqui no anexo 1, colocaria dentro do próprio PDF todas as formas. Sabe? E Tipo, esse caso que é muitos projetos, dá pra, ou por algum link, ou por projeto entregue em mãos do empreiteiro, alguma coisa assim. através do link seria melhor. Deixa tudo. Não seria o Dropbox. Vendo só é link inspirado depois, né? Não seria pra depois. No Dropbox, se a gente não tivesse, ele não inspira, né? Mas tem que ver. Daí tem no final as regrinhas de como que funciona a parte documental, o cara tem que entregar, tal. O contrato está feito, está assinado. Quer dizer, a gente emitiu essa versão, o cara falou, beleza, pode emitir. A gente vai vir, contrato de prestação de serviço, que é esse aqui. Contrato de prestação de serviço. O que eu coloquei em Word? Você só deixou eu colocar em Word agora o contrato? Então eu selecionei errado. Acho que esse contrato de mão de obra, né? O que você quer? Não, eu quero emitir o contrato oficial. Não é o info grifado? Hã? Não é o info grifado? Sim, o grifado está grifado, né? Eu quero emitir o que não está grifado. É esse aqui mesmo. É o contrato que está escrito errado ali. 2021. Daí, nessa versão aqui, você coloca os anexos depois da aprovação e manda pro cara assinar, tá? Ou tô mandando assinar o grifado? O grifado? Manda assinar o grifado? Não.
Ah, tu manda em Word e Tira tira. no Word, ajusta o contrato. Tem, às vezes, Você tem que contratos editar as coisas, né? tem que editar. Às vezes tem um contrato que você tem que pôr, por exemplo, do empreiteiro de estrutura. Ah, o escoramento, a indenização do escoramento, a responsabilidade do empreiteiro de estrutura. Ou eu combinei com o empreiteiro, o arrasamento destaca, eu forneço martelete e ele não cobra locação. Tipo, é sempre bom abrir, nesse caso não, mas abrir o contrato lá, o grifado, e colocar informações adicionais Em Word. em Word. É. Ou esse aqui é a mesma versão, mas sem a parte grifada, tá? O contrato está feito, o PCT existe, no financeiro, se gerar uma previsão, está lá, beleza? Qual é a próxima coisa? Eu tenho que pagar o cara. Eu já tenho uma nota, temos que fazer esse pagamento. A gente vai vir em... Agora vai ser aqui do lado, né? Medições de contrato. Criar novo card. Resinex. Empreendimento. Blend. Valor total. 106.68152. 106.68152, né? Cara, você viu que parou de gravar? Nossa, ficou pela metade do visual. Eu acho que não parece, né? Agora. Eu também acho que não. Mas foda-se. Tem isso, até essa coisa aí que você está explicando, tá tudo escrito aqui com print, então tá bem de boa. Então. E a parte importante, que era aquela do Sim. criação do contrato e tal, que ela gravou. Pia, pergunta então. Você não vai fazer 2 medições no caso? Não, é uma medição porque é uma nota. O que define o número de medições não é o número de parcelas, é o número de notas. Ah, tá. Então, se eu tiver uma nota... O número de medições também não define o número de notas. Eu posso fazer só uma medição com várias notas. Só que, não, eu posso fazer... na verdade eu posso fazer tudo, né? Se eu tiver mais de um boleto e uma nota, eu posso fazer uma medição. O que eu não posso fazer é uma nota pagando em 2 medições. Só isso. Isso. Mas nesse caso... Se eu tiver 5 notas, eu posso fazer uma medição só e lançar vários tipos associados àquela medição. Agora, o que eu não posso fazer, e isso acontece, o cara vai lá e fala assim, ó, eu vou emitir uma nota do serviço inteiro, no final. Uhum. Até dá, o cara tem que fazer adiantamento, né? Não é bom, né? Não é bom. Tipo, porra, se eu vou tirar nota no final, você paga agora. Não dá. Bom, o cara emita meia nota agora, meia depois. Sim. Sabe? Daí vamos lá, triagem, tem que renomear, tá vendo? Então, o contrato é o BLT 0024, Já é a obra e o contrato. é BLT 35, tracinho, CT barra BLT 0024, é isso, né? Medição 01, eu não coloco o número de medição. Não, mas dá pra pôr, né? Dá pra pôr. Gerar para medição no Cienge, adicionar responsável. Medição no Cienge. A gente vai vir aqui. A gente vem em suprimentos, medições, cadastros. Não, tá gravando ainda, olha minha cara aqui. Ó. Já tava aí desde aquela hora. Você falou que não tava gravando, tua cara tava ali. Mas a minha sumiu. Cadê o apique? Tá parecendo só minha cara, sabe? Cheira uma foto. Só uma dúvida, Thiago. Pra você tá bem claro e fácil. Sim, né? pra mim eu já tô pegando. É que assim, você vai pegando muito quando você vai lançando vários contratos, tá ligado? É bom, tipo assim, cara, você pega uns 3, 4 contratos pra lançar de uma vez. Aí o primeiro você tem dúvida, o segundo você tem menos dúvida, o terceiro já tá lançando de boa. né? Não, até o final de semana está craque já, porque tem um monte de contrato pra lançar. Fique tranquilo. Se não for sem dor, é com dor. A gente vai fazer uma medição, então lá em suprimentos, medições, cadastros. O contrato é o CT barra BLT 0024, obra 35, medição 26 do 8.
Data de vencimento, eu vou pôr o primeiro lá, que era 15/9. Medição referente à compra de monobarras, tá? De itens, lembra a época do contrato que a gente cadastrou lá? Uhum. Ela tá aqui agora. Tá vendo? Uhum. Então a gente vai medir. Só que aqui eu vou fazer diferente. A gente vai vir em percentuais. Eu vou medir 100% de todas as linhas, menos a linha de frete, que é a linha que ainda falta medir. Tá? Fiz a medição, eu preciso conferir se está certo. Ó. Eu venho aqui em. Daí quando tem imposto, é aqui que eu cadastro imposto. Tá? Então, tipo, aqui vai estar para gente INSS. Eu só confiro, às vezes tem que mexer numa coisa, mexer na outra. Sabe? Daí a calção, aqui eu confiro se a calção está tudo certo, permuta no mês, sinal no mês, desconto também não. Totalização. É aqui que eu vejo quanto efetivamente vai ser pago. Então essa tela é bem importante, sabe? Vamos conferir. 106, 380. Não. Tá certo. 381. É 106, 68152, 68152, beleza? Tem que pôr um anexo no contrato. Daí depende do que é, né? No caso de medição de mão de obra, tem que ter a planilha de medição e tem que ter a FVS. E se o cara tiver emitido a nota. Mas a planilha de medição e a FVS são cruciais, tá? Então aqui eu vou pôr NF, eu vou colocar a nota fiscal em anexo. E aqui não é só a nota fiscal, né? É a nota fiscal e o boleto, né? Eu vou pôr aqui. NF mais boleto. Tá? Vamos salvar ali. A gente vai vir em autorização. Daí, aqui tá feito, né? Vamos ver o que esse campo análise de medição diz. Análise de medição. Confira no censo, memorial de cálculos e mais documentos são em anexo. Então, para ver se está tudo certo. Tá tudo certo? Vai para a primeira aprovação em primeira alçada. A aprovação em primeira alçada é minha. @Bruno, aprova, por favor. Eu vou lá, confiro se está tudo certo, tem um checklist. Medição, daí só tem 2 alçadas, tá? Pô, tem uma medição do Alvino aqui que tem 1 ano que tá aqui, né? 22/8. 6x. Pois é, 1 ano. Pô. Medição universal aprovada? Tá. É porque eu não aprovei porque ele foi pintar o teto lá e sujou as paredes. Daí eu... Tá em segunda alçada, porque é mais 5.000. Tá em maior 5.000, o Gabriel tem que aprovar. Gabriel, aprova, por favor. Isso é importante, tá? Principalmente a parte do... Por favor. Comunicação não agressiva, o nome disso. Tá. A gente trabalha muito com comunicação não agressiva nessa empresa. Senão a Joana fica mandando, a Joana não sabe, fica mandando aprova? Aprova? Né? Ela manda também, não? Minha irmã, aprova? Aprovou? Tá, por favor. Aprova? Engraçado, cara. Eu tenho pedidos para aprovação. Por favor, agilizar minha aprovação. Manda lá, aprova? Aprovei. Só que... merda. Eu queria mostrar a próxima etapa ali. Deixa eu ver se eu consigo voltar o card. Não consigo. Mas mostra ali no Pipefy só. Eu passei pro lado ali, a conferência de documentação. Isso, tá aqui. Clica. Assim, se for empreiteiro, tem que conferir a documentação mensalmente. Se não, que é material, só clica não ali e boa. Mas só uma... Nossa, tá zoado. É, porque não podia para concluído. É. Daqui ele tinha que ir para lançamento de título. Sim. Você mexe aí? Não sei se eu consigo. Será que é teu usuário que tá zoando ou o Pipe? É o Pipe. Acho que é o Pipe, né? Ou é por usuários? Mas está aprovado. Então, agora o que a gente vai fazer? Veja que mágico, Daniel. Você está pegando um PCT, que é uma previsão, e agora a gente está transformando ela num título. Então a gente vai ter que lançar o título na medição, que é a substituição daquele PCT para de fato o financeiro. Então a medição está aqui.
eu estou em suprimentos, compras, medições, cadastros. Eu venho aqui no negocinho. Se ela está aprovada, não aparece nenhum dado, nenhum aviso, tá? Eu venho em liberação. Primeira coisa que tem que fazer, tem que avaliar o fornecedor. Todo fornecedor tem que ser avaliado, tá? É sempre de 0 a 10. O prazo deles é bom também. O atendimento da Francine é uma delícia. Vou lançar um título, tá vendo? Título novo. Que tipo de título que é? É uma nota fiscal de serviço. Tudo que eu escrevo aqui, se você clicar na lupinha, abre as opções, tá? O número do título. Tá, essa não é uma nota fiscal de serviço, na verdade. Né? É uma NFE. NFE. É uma NFE. 3032 é o número dela. Ela foi emitida no dia 19. São 2 parcelas. O primeiro vencimento é 16 do 9. Departamento Engenharia. Esse é novo. Não dava desse troço aqui. Beleza? A gente vai vir aqui, cadastra o título, abre aquelas abinhas. A gente vai mexer primeiro em parcelas. Primeira dia 16 do 9. A segunda dia 30 do 9. 30 do 9. 30 do 9. Acho que é aqui, né? Vamos ver, eu nunca fiz isso. Um boleto, uma nota com 2 boletos. Vamos ver como é que funciona. Já vai no cadastro, selecionou 2 parcelas ou não? Selecionei. Tá. Então, informações de pagamento. Então calma. O imposto, a gente vai dar uma última conferida nos impostos. Daqui vai estar o valor descrito certinho. Nota de serviço é importante dar uma olhada. De apropriação de departamento a gente já colocou, mas vale a pena dar uma olhada. Apropriação de obra é onde que está apropriado dentro do orçamento. Então lembra o orçamento que a gente trouxe para cá? Nessas linhas que está sendo apropriado. Tá? Depois tem um relatório, tem 2 relatórios importantes do CING. O primeiro é analítico de apropriações, que ele pega linha por linha tudo que está dentro dela. E o segundo é custo por nível, que ele pega a linha e soma tudo que está nela. Daí você consegue comparar orçado, comprometido, então comprometido esse tem PCT, realizado, que esse tem nota fiscal, título e tal, sabe? Que esse, na verdade, é o supra-sumo dos relatórios, né? Que é quando você compara, eu tenho uma linha que eu executei 50% e gastei 90%, tá certo? Aí, ó. Daí eu vi informações de pagamento, eu tenho... Você colocou nas parcelas, você não editou o valor delas. Não dá pra editar aí? Aqui, ó. Não é aqui que dá, é lá na outra que dá. Na primeira, né? Lá em parcelas. Mas aí tá certo já, né? Tá? Eu acho que não, acho que as duas estão com 53 mil. Sim, mas o valor total. Vamos ver aqui. A primeira. O boleto são os dois 53 mil? São. Ah, tá, então beleza. Eu achei que não era, por isso. Linha digitável. Tá, esse é boleto do mesmo banco, no caso, né? Agora é do mesmo banco. Não tinha reparado nisso. Vou em cima primeiro. Ô, David. Ô, David. Cheguei. Sim. O documento. Quem que vai sacar? Como é que foi? De boa, nada normal. Apontou alguma coisa? Sim, mas não é umas coisas sempre. É algo rejustezinho, um retoquezinho de pintura, nada demais. Ah, o único ponto é. Isso já está tendo na real todas as visitas, né? Eu só não cometi com você, mas é aquela questão da. Acesso biométrico, né? Quase todo mundo pergunta, no caso todo mundo não, mas acho que metade pergunta sobre. Aí eu falo, não, isso é um problema que a gente vai ver depois das entregas, porque se começar a mexer agora... Não, mas nem se entra nisso. Não, eu falo, tem que ver o que tem no memorial, o que tem no contrato, enfim. Mas não fala nem que sim, nem que não, fala que você nem tá sabendo a história. Então, eu falo que o pessoal vai ver depois da entrega. Tá tudo pronto, vamos pôr o anexo. Em anexo tem que ter a nota e o boleto. Nesse caso tem os dois, num documento só, né? Eu até vou pôr aqui, NF e boleto. O Thiago acompanhou?
acompanhou, inclusive ele, que eu tava lá em cima terminando a visita, Ele que terminou. chegou outros, não, na verdade chegou outros, aí ele perguntou, tipo, se queria que atendesse, eu falei, cara, atende que daí eu aproveito e mexo nas pendências, e a gente tem que realmente sentar e conversar sobre as pendências, né? Isso. Cara, vamos fazer essa reunião no máximo até 11h15. Sim, eu só Deixa precisava, eu que nem eu falei pro Bruno, a única coisa que estava me faltando para atualizar de fato é as pendências de sexta à tarde e as de sábado de manhã, porque fica com o pessoal, né, com a Carol e com a Paty. Aí elas não tinham me mandado, mas elas mandaram agora, quando eu estava na outra visita ali. Aí eu lançando elas, a gente já vai ter tudo lançado. Isso. Daí tem que ver certinho. E esse realmente a gente tem que ver tipo item por item, porque a gente não fez muito isso ainda, né? Então se tiver... Eu dei uma olhada no saldo. Mas vamos ver tudo de novo, com calma, e daí a gente vê o que faz. Na verdade tem feito tudo, né? Então, Mas tem que trazer mais gente, o maior né? problema continua sendo a porta. O Genival talvez, eu falei pra ele vir hoje, ele falou que vai tentar vir hoje na parte da tarde, pra ver se faz algum milagre de acabamento em porta e troca o sobra que a gente tiver, troca as mais graves, digamos assim. Eu acho que o mais importante de Genival hoje não é nem trocar a porta, é montar uma lista se precisa trazer material pra obra. E eu acho que vai precisar, Certo, tá? Porque tá feia a coisa mesmo. Amanhã acho que o Marcelo vem daí também. Mas o Marcelo tem Conversando com quase nada, né? Ele tem que O trocar vinílico, o senhor sou? O vinílico daquele cara do sábado. Ele... não, pior que não. Você lembra disso? Lembro. Foi começando bola minha. Manda uma mensagem pro Marcelo, já pede pra ele orçar e daí já avisa, já faz um bate-bola meio direto. Tá. E esse eu tenho que ver com a Carol, falar pra Carol, perguntar pro cliente, né, quando ele consegue mandar material em obra, né? Não, No caso. primeiro Orçar pra passar pra Carol e daí o cara resolve. Tá. Isso. O que aconteceu? Foi bola, cara. Eu falei pro cliente que ele era o único apartamento do prédio que não tinha, que tava no contrapiso. Tipo, conversando, papeando o cara assim, tá ligado? Dele porque eu quis por. Não. Daí ele falou, como é que é? Que é o último apartamento do prédio, contrapiso e tal, não sei o que. Dele, não, eu tô ficando por vinílico e tal. Eu falei, não, puta, que pena, você tem um fornecedor próprio, né? Porque você não quis colocar com a gente. Daí ele falou, não, vocês estão que não colocavam. Por isso tá no contrapiso. Daí nisso eu fiquei olhando, e a gente colocou. Tem um cara que pagou antes depois de vinílico, tá ligado? Daí nisso eu fiquei olhando, ele viu que eu fiquei olhando e falei, você quer que a gente coloque, a gente orça pra você e coloca. A gente vai orçar pro cara, se ele aprovar, a gente vai colocar. Você viu que eu finalizei a limitação? Sim. Tá. Inseriu as duas notas fiscais. Isso. E inserir as notas, liberação, medição finalizada, tá? Vale a pena conferir isso, porque é uma coisa que acontece direto. A medição tá pronta, tudo pronto, você só não clica em finalizar. E daí, principalmente boleto de concreto, cara, fiz isso com boleto de 120 pau uma vez de concreto. Descobri 5 dias depois de ter vencido. Então é foda, esse tipo de coisa é bom conferir. Já aconteceu também. Daí aqui, ele teria que seguir lá para o lançamento de título. Então, teria que ter vindo para o lançamento de título. Daí no título. Isso aqui é junto, na verdade, né? Esses dois. Né? Liberação, Eu acho que ele tem que não aprovar, libera, né? Não? Na liberação, eu acho que Aqui no inteiro, mete? Não. Só tem um checklist com detalhes, sabe? De cuidados, não dá. Mas a gente. Nossa, foi sozinho. Mas a gente que joga pra cá, sabe? E, inclusive esse contrato aqui que é da BIM Brasil. Beleza? Daí tem aquela listinha que eu te passei, e daí como eu fiz o do. Como eu fiz o teu, você tem que fazer o do William da Resinex, tá? Então tem essa mesma nota pro Mozini, daí faz o do Mozini da Resinex, o concreto do Blend, daí o contrato e a primeira medição, que é uma nota de concreto de barraco. Acho que do Mozini também, talvez o aço, só para pagar, já chegou a nota do Mozini, desse aço que vai chegar hoje. É 30 dias, não é? Acho que dá pra deixa esperar o anotar William. na lista e espera. Só para esperar o William. É que eu não recebi também então- o boleto, eu acho. Acho que eu recebi só a nota. Mas pelo menos do Blend. Só que acho que mais rápido que isso a gente tem que levantar o quantitativo de estrutura, né? Para conseguir subir o contrato certo já, né? Então, só que só vão entregar atualizado quando que eu falei pra você?